get to hear me now. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do movimento uniforme variado, falando sobre queda livre de corpos e lançamento vertical de corpos. Desejo a todos uma excelente aula. O que caracteriza o movimento de queda livre? O movimento de queda livre, ele é caracterizado pelo abandono de um corpo, de um objeto, de uma certa altura em relação ao solo. Neste estudo, nós vamos aprender que os movimentos na direção vertical estaremos sempre desprezando a resistência do ar, já que todas as observações serão feitas para o movimento no vácuo. O que eu quero dizer com movimento no vácuo? Eu não vou considerar a resistência do ar. Se tem vento, se está chovendo, se tem atrito no ar, né? O atrito no ar que eu me refiro é um vento ou umidade, enfim, a gente estará desprezando estes efeitos. Bom, como eu falei para vocês então, o valor absoluto dessa aceleração, desse movimento, é denominado por aceleração da gravidade. Por quê? No conteúdo anterior, nós aprendemos que a aceleração ela se dava no movimento horizontal, ou seja, quando tu empurrava um objeto, quando a gente estava correndo ou estava dentro de um veículo, freava, parava ou arrancasse, mudasse a velocidade, nós tínhamos a presença da aceleração. Agora nós vamos ter também a presença da aceleração, porém é uma aceleração diferente, a aceleração gravitacional, que se refere ao corpo, ao objeto, quando ele estiver sendo lançado ou caindo do espaço, certo? Então aqui observa, nós temos aqui uma torre, alguém lá nessa torre tem uma história que eu já vou comentar com vocês, tá? E foi largado dois objetos, e observam que esses objetos eles têm tamanhos diferentes, tá? Mas eles têm pesos iguais. Tipo ali nós vamos considerar uma bola de algodão de 1 kg e uma bola de chumbo de 1 kg. Vocês sabem que uma bola de algodão de 1 kg tem que ser algo muito grande, porque o algodão ele é leve. E uma bolinha de chumbo ela não precisa ser muito grande. Então observam que os dois caíram junto. Lembram que eu comentei lá no início do conteúdo, nós estaremos desprezando a resistência do ar. Por isso que neste caso, os objetos irão cair juntos ao mesmo tempo, certo? Se tiver a resistência do ar, eles não vão cair juntos. Bom, teve duas pessoas, na verdade, que discutiram esse tipo de movimento, Aristóteles e Galileu Galilei. A pergunta é, quem tinha razão acerca da queda dos graves, ou seja, acerca da queda dos objetos? Bom, a pergunta é, quem estava certo? Na verdade, Galileu, que ele foi um físico um pouco mais moderno, e ele estudou, né, e aprimorou o que Aristóteles havia estudado. Em cima disso, ele chegou à conclusão que os objetos cairiam juntos ao mesmo tempo na ausência da resistência do ar. Observam então aqui. Então, na verdade, ele derrubou as hipóteses, né, de Aristóteles, porque Aristóteles disse que quem cairia primeiro era o objeto mais pesado, independente de estar considerando a resistência do ar ou não. Mas, na verdade, o que acontece? Na ausência da resistência do ar, os objetos irão cair juntos ao mesmo tempo, independente do peso deles. Bom, o valor da aceleração da gravidade do planeta Terra que nós vamos considerar é 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, para fins de cálculo.
Então, tem alguns momentos que o professor vai usar 10 e alguns momentos que eu vou usar 9,8. Como eu sei o que é para usar? Se não falar nada no exercício, né, de informação, a gente usa 10. Caso fale, a gente usa 9,8. Então, a gravidade diminui quando aumenta a altitude. Então, observam aqui os objetos, né? Eles caem junto, independente do peso deles, né? Observam, ó, em queda livre. Olha só, queda sem a resistência do ar, ó. Um elefante e uma moeda. Imagina o peso de um elefante e o peso de uma moeda, caíram junto. Agora observam uma moeda e o elefante com a resistência do ar. O tempo que levou para a moeda cair depois, certo? Então aqui queda com a resistência do ar. Então o nosso estudo de queda livre e lançamento é desconsiderando a resistência do ar, certo? Importante aqui no lançamento vertical para cima. Quando o objeto sobe, quando a gente, por exemplo, chuta uma bola de futebol, a uma certa altura ela para muito rápido, uma fração muito pequena de tempo e volta. O momento dessa parada, como eu estou mostrando aqui, ó, ela atinge o topo, olha só, ela atinge o topo, o V igual a zero, porque ela vai parar para poder retornar. Importante também, quando ela está subindo, a velocidade é positiva e quando ela está descendo, a velocidade é negativa. É o contrário, né? A velocidade de retorno no lançamento vertical para cima. Bom, movimento de queda livre. O movimento de queda livre é um movimento acelerado. E o movimento de lançamento vertical é um movimento retardado, porque ele tem sinais diferentes. Importante vocês notar uma coisa aqui. Quando o móvel está caindo, o objeto está caindo, a gravidade é considerada mais positiva. E quando o objeto está subindo, a gravidade é considerada menos, tá? Negativa. O equacionamento deste movimento. Então, observe, tem uma pessoa no topo de um prédio deixando o objeto cair. Inicialmente, o objeto ele está em repouso, tá? A não ser que ele lança o objeto, daí ele não vai estar em repouso. Mas, inicialmente, aqui ele está em repouso, então a velocidade inicial é zero, tá? Então, observe, o eixo do movimento é vertical, orientado para baixo, a velocidade é positiva, e isso na queda livre. No lançamento vertical, a velocidade vai ser negativa de retorno. A aceleração é positiva, que seria a gravidade, o G é positivo, e a fórmula é a conhecida fórmula do vovô. O que muda, na verdade, é o A pelo G, certo? Então, ela vai resultar V igual a G vezes T. Por que V igual a G vezes T? Porque a gente está considerando o VO como zero aqui, né? Então, ficou V igual a G vezes T. A equação horária das posições é a mesma, não muda. A posição inicial, como não fala nada, é zero. A velocidade inicial é zero, então resultou na fórmula H igual GT ao quadrado sobre 2. O HO e o VO saíram, né? Porque, na verdade, ficou zero. Então, sobrou GT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, sai o VO porque o VO é zero, fica V ao quadrado igual a 2 vezes G vezes a variação de altura. Então, na verdade, a gente troca o S pela altura e o ΔS por ΔH. Na verdade, continua igual. O equacionamento do lançamento vertical, ao contrário, a velocidade inicial nunca vai ser zero, porque ele está subindo com uma velocidade. Ó, então, o VO é diferente de zero aqui, né? O eixo do movimento vertical orientado para cima, velocidade positiva de subida e a aceleração da gravidade é negativa. Então, vocês viram que o sinal é menos, tá? O tempo de subida será o mesmo tempo de descida, então se ele sobe com 3 segundos, ele vai descer com 3 segundos. Por quê? Estamos desprezando a resistência do ar. E a velocidade de retorno é o contrário da velocidade inicial. Exemplo, se ele sobe com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai descer com uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Isso que significa velocidade de retorno. Então, a equação horária das velocidades
é a mesma, V igual a VO, neste caso eu tenho VO, o VO não vai ser zero, por isso que ele não sai da fórmula, menos por quê? Porque é o lançamento para cima. Aqui também, equação horária das posições, sai o SO, porque o SO ele parte da origem, é zero, e a equação de Torricelli não muda também, tá? Então tá aqui as duas, as aplicações do equacionamento do lançamento vertical para cima. Vamos agora para os exemplos. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: um objeto partindo do repouso em queda livre demora 8 segundos para atingir o solo. No local, a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine a velocidade a cada 1 segundo do movimento até 4 segundos. Então, vamos lá. Vamos lá. Letra A. V, eu quero descobrir a velocidade, igual VO mais G vezes T. Lembra que eu expliquei para vocês que o VO é zero, então a gente já parte direto do G vezes T. Então, neste caso aqui, eu vou ter 10 vezes 1, que vai dar 10 metros por segundo. Depois, o próximo, V igual G, que é 10 vezes 2, porque está indo de 1 a 4 segundos. Resposta, 20 metros por segundo. O próximo, V igual 10 vezes 3, V igual a 30 metros por segundo. E o último, V igual a 10 vezes 4. Resposta, 40 metros por segundo. Então, ao decorrer do tempo, a velocidade foi variando. Bom, letra B. Letra B pede a velocidade escalar com que o ponto atinge o solo. Bom, ele atinge o solo em 8 segundos. Então, é só a gente multiplicar G, que é 10, vezes 8. Resposta, 80 metros por segundo. Letra C. Determine a altura inicial do objeto. Então, vamos lá. H igual G vezes T ao quadrado sobre 2. Quem é a gravidade? 10. Quem é a altura? Desculpa, quem é o tempo? 8 ao quadrado, dividido por 2. Aqui eu posso fazer um cancelamento. Vai ficar 10 dividido por 2, 5 vezes 8 ao quadrado, 64. Resposta, 320 metros é a altura do objeto, certo? Deixa eu colocar aqui a perninha do E. Aí. Próximo exemplo. Um helicóptero está parado no ar a uma altura de 100 metros. Então, a altura, vamos tirar os dados, 100 metros. Depois, da sua cabine, uma bolinha de ferro é atirada. Bom, se ela é atirada, ela tem velocidade inicial. A velocidade inicial não vai ser zero. Então, ela tem velocidade inicial. VO, 5 metros por segundo. Vamos lá. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E o que pede na letra A? O intervalo de tempo. Vamos lá, então. Então, minha fórmula, H igual VO vezes T, porque eu tenho a velocidade inicial, mais GT ao quadrado sobre 2. Eu quero descobrir o tempo. Então, a altura, 100. Vamos colocar os valores. O VO, 5. O tempo eu não tenho, mais a gravidade, 10, vezes T ao quadrado, dividido por 2. 100 igual 5 vezes T mais 5 vezes T ao quadrado. Professor, por que ficou 5 aqui? Porque, na verdade, 10 dividido por 2 é 5T ao quadrado. Observa que nós temos
duas variáveis, sendo que uma está ao quadrado. Então, neste caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar, porque eu vou ter uma equação de segundo grau. Eu vou deixar o 5t ao quadrado lá, o 5t também, e vou trazer o 100 para cá, ó, igual a zero. Bom, para ficar mais simples, eu vou dividir tudo por 5. Então, vai ficar t ao quadrado mais t menos 100 dividido por 5, 20, igual a zero. Bom, agora a gente vai ter que resolver aplicando Bhaskara, certo? Eu não vou fazer aqui para a gente não perder tanto tempo, então eu gostaria que vocês fizessem depois em casa a Bhaskara desta equação de segundo grau. Vocês vão encontrar duas respostas, T', né, e T2. O T1 vai ser 4 segundos e o T2 menos 5 segundos. Como não existe tempo negativo, que eu já comentei em exercícios anteriores de movimento uniforme variado para vocês, eu vou considerar apenas a resposta positiva. Então, o instante decorrido até a bolinha chegar ao chão é 4 segundos. Letra B. Calcule a velocidade que a bolinha atinge o solo. Então, V igual VO, porque tem velocidade inicial, mais G vezes T. V igual, quem é o VO? 5 mais 10 vezes 4. V igual 5 mais 40. Resposta, 45 metros por segundo. Certo, pessoal? Próximo exemplo. Agora exemplo sobre lançamento vertical. Bom, lançamento vertical, a gente não pode esquecer que nós temos a presença da gravidade aqui, certo? Da gravidade negativa. Bom, vamos lá então. Uma partícula P é lançada a partir do solo, verticalmente para cima. Então, a gravidade é menos, né? A gravidade é menos, com velocidade de 12 metros por segundo. Velocidade inicial, então, VO, 12 metros por segundo. A gravidade 10, depois a gente coloca menos lá na fórmula. E o que mais? No instante t igual a zero do lançamento, quer dizer que partiu do instante zero. Letra A. Determine a velocidade escalar nos instantes 1 segundo e 1,4 segundos. Bom, então vamos lá. No instante 1 e 1,4 segundos. Só substituir então na forma. Deixa eu pegar aqui. V igual VO menos G, menos porque o objeto está subindo, né? Ele foi lançado para cima. O VO é 12 menos 10 vezes 1. Então, 12 menos 10, porque 10 vezes 1 é 10, 2 metros por segundo. Vamos para a próxima. V igual agora a 1,4. 12 menos 10 vezes 1,4. V igual 12 menos 14. 12 menos 14, menos 2 metros por segundo. Ok, aqui então. Vamos, deixa eu apagar aqui, vamos para a letra B. Letra B. Determine o tempo gasto pela partícula para atingir o ponto de inversão. O que é o ponto de inversão? Quando ela chega lá em cima, para ela poder retornar. Depois eu vou até esboçar o gráfico para mostrar para vocês como é que fica o gráfico deste movimento. Bom, então, neste caso, nós temos que o V é igual a zero. Lembra que eu expliquei para vocês quando o objeto, a bola de futebol é lançada, ela chega até uma altura e para voltar, o V é igual a zero. Então, nós temos V igual VO menos G vezes T. Então, o V é zero, o VO é 12, menos 10 vezes t. Agora a gente traz letra para um lado e número para o outro. Vai ficar 10t, eu trouxe para cá, igual a 12. Passa dividindo,
12 dividido por 10. Resposta, o tempo de inversão é 1,2 segundos, certo? Letra C. Determine a máxima altura atingida. Então, agora nós vamos trabalhar com a equação horária das posições. H igual VO vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. H igual, quem é o VO? 12 vezes o tempo, 1,2 menos 10 vezes 1,2 ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. H igual 12 vezes 1,2 vai dar 14,4 menos 10 vezes. Aqui eu vou explicar uma coisa diferente para vocês. Olha só. Opa, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou explicar uma coisa diferente para vocês. Deixa eu pegar com outra cor aqui o meu marca-texto. Aqui. Aí. O que eu fiz aqui? Eu dividi 10 por 2. Então, vai dar 5 vezes 1,2 ao quadrado é 1,44. Cuidado que não é 2,4, porque eu tenho que fazer 1,2 vezes 1,2. Então, vai ficar H igual 14,4 menos 5 vezes 1,44, que vai dar 7,2. Então, a altura é 7,2 metros. Como eu falei para vocês, como é que ficaria o gráfico deste movimento? Ficaria assim, ó. Opa. Aqui é o tempo em segundos. Aqui é a altura, tá? Em metros. E olha só como é que ficaria o movimento. Ficaria assim, ó. Tá? Ou seja, esse pontilhado aqui, ó, seria a altura máxima dele, 7,2. Aqui seria o tempo de inversão, ó, que é quanto? O tempo de inversão é 1,2. E aqui seria o tempo de retorno, que é o dobro, né? Ele leva 1,2 para subir, mais 1,2 para descer. Então, aqui seria V igual a zero. Tá aqui o gráfico, então, certo? Bom, vamos para o próximo. Exemplo 4. Uma bolinha de aço é atirada verticalmente para cima, tendo partindo do solo. Em seu movimento, despreze a resistência do ar, de tal modo que ele poderá ser chamado de voo livre, sabendo que ela atinge uma altura máxima de 20 metros e a gravidade é 10 metros por segundo. Determine a velocidade inicial. Observe que em nenhum momento fala sobre tempo no exercício. Então, eu posso descobrir utilizando equação de Torricelli. Bom, então nós temos a altura, que a altura é 20 metros. A altura é 20 metros, deixa eu apagar aqui. A altura é 20 metros. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade final é zero. Por que é zero? Porque chega lá em cima e ele para poder voltar, né? Então, vamos colocar a equação de Torricelli aqui. Mais 2, opa, menos, porque ele está subindo. Menos. Aí. Menos 2 vezes G vezes ΔH, que o ΔH é a minha altura, né? Então, V, 0 ao quadrado, igual, o VO não tenho, quero descobrir, menos 2 vezes menos 10, não, menos 10 não, desculpa, 10 vezes
a minha altura, que é 20. Então, ficou 0, VO não tenho, menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 20, 400. Letra para um lado, número para o outro. Ó. Menos com menos mais aqui, né? Igual a 400. Toda vez que eu tiver uma variável ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Então, agora eu vou extrair a raiz quadrada aqui. Vamos lá, então. VO igual raiz de 400. VO igual 20 metros por segundo. Eu descobri a velocidade inicial que a bolinha foi lançada. Na letra B, pergunta o tempo total. Então, vamos lá. Para descobrir o tempo total, eu tenho que primeiro descobrir o tempo da primeira parte do percurso. Então, olha só. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho que a velocidade final é 0. Lembram disso, ó. A bolinha vai, o objeto vai subir e vai descer. Então, quando ele chega aqui, ó, o V, aqui, ó, o V é 0, né? O V é 0. Então, 0, a velocidade inicial eu acabei de descobrir, a gravidade 10 e o tempo eu quero descobrir. Então, letra para um lado e número para o outro. Deixa eu arrumar aqui. Então, ficou 10t igual a 20. T igual 20 dividido por 10. Resposta, 2 segundos. 2 segundos é o tempo de subida. Então, ele leva 2 segundos para subir, mais 2 segundos para descer. Isso vai dar 4 segundos. Essa é a resposta. O tempo total de voo é 4 segundos. Vou mostrar para vocês como é que ficaria o gráfico aqui, né? Então, o gráfico ficaria assim, ó. Olha só que interessante. H em metros e aqui o tempo em segundos. Então, o meu movimento seria assim. Aqui seria o 4, aqui no meio seria o 2 e aqui seria a altura, que é, a altura máxima é, deixa eu ver, 20 metros. Aqui estaria o gráfico, tá? Bom, última questão. Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isto, ela imprime ao seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Então, um movimento também vertical para cima. Calcule a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros. Bom, também vamos aplicar a Torricelli porque não temos a presença do tempo. Então, vamos lá. V ao quadrado, VO ao quadrado, menos 2 vezes G vezes a altura. O V é 0, porque a pulga está subindo, ela vai parar lá em cima para poder retornar. A velocidade inicial eu não tenho da pulga. A gravidade é 10, quando não fala nada no exercício, lembra que o professor mencionou, é 10. E a altura, 0,2. 0 ao quadrado, 0. O VO eu não tenho. Menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,2, 4. Então, letra para um lado, número para o outro. Menos com menos, mais. Variável ao quadrado, tira a raiz quadrada. Então, resposta, 2 metros por segundo. Essa é a velocidade da pulga, né? 2 metros por segundo. Vamos marcar lá, seria a letra A. Aí. É isso, pessoal, então. Muito obrigado.